Pai do Senhor, Deus abençoe aí a todos que vão estar assistindo esse vídeo mais uma vez, aos meus irmãos, aqueles que acompanham meu canal no YouTube e também me acompanham pelo Facebook, pelo Instagram. Vamos aí mais uma vez para dividir, para falar sobre a palavra de Deus. E eu quero deixar uma reflexão para as nossas vidas, né? Para a nossa vida espiritual, para a nossa transformação. Amém? Gálatas 5, a partir do verso 16, que tem aqui como a epígrafe, né? Um texto para nos ajudar a compreender melhor o que está se falando. Então, tem um detalhinho aqui que está escrito assim: vida pelo Espírito, né? Ou se eu fosse falar aí, uma vida no Espírito. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus, né? E eu quero ler. Então, Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim, ó: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Amém? Olha que coisa interessante aqui. Vou repetir para vocês entenderem. Por isso eu digo, Paulo dizendo, ele que escreveu a carta para os Gálatas, as igrejas de Gálatas. Por isso eu os digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha que coisa profunda. Se você prestar atenção aqui, Paulo, quando está escrevendo, ele não está fazendo uma colocação com dúvida. Ele não está fazendo uma colocação dizendo, façam isso e quem sabe dá certo. Faça isso e aí vai dar certo. Não, ele está afirmando, o apóstolo Paulo, né? Por que ele está afirmando? Porque o apóstolo Paulo vivia em espírito, né? E a palavra diz aqui também, em algumas traduções, no lugar de vivam pelo Espírito, diz andar em Espírito. Em outras traduções, vai dizer caminhe em Espírito, né? Essa ideia de andar, caminhar, é a ideia de viver em Espírito, no Espírito Santo de Deus, né? Então, a Bíblia nos mostra, ok? Não é o Estênio, é a Bíblia. A Bíblia nos mostra que, para que eu possa ter uma vida segundo a vontade de Deus, eu preciso me ligar ao Espírito Santo de Deus, né? Quem me faz cada dia ser melhor não é a vontade do Estênio, não é o Estênio por si só, né? Ou qualquer um de nós, e sim o Espírito Santo agindo em nós. Em João capítulo 15, se eu não me engano, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E aí ele diz, permanecei em mim e eu vou permanecer em vocês, pois sem mim nada podeis fazer, né? E esse sem mim é sem Jesus. Então a própria Bíblia vai nos ensinar que se eu não entregar a minha vida a Jesus Cristo, não compreender quem verdadeiramente Jesus Cristo é e não buscar cada dia mais a conhecer a Jesus, e diga-se de passagem aqui, quando eu digo de Jesus, não estou dizendo de religião, não estou dizendo de só frequentar a igreja, não estou dizendo de você dizer, eu aceitei a Jesus e eu creio em Jesus, com a boca, né? Está dizendo de uma intimidade, de querer conhecer mais a Cristo, né? Então, quando eu verdadeiramente no meu coração entrego a minha vida a Cristo, esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele agora vai começar a fazer parte da minha vida,
né? Ele vai tomar conta da minha vida, desde que eu permita isso acontecer. E como que eu permito isso acontecer? É o que eu estou dizendo aqui. Em primeiro momento, é verdadeiramente aceitar a mensagem de Jesus. Eu sei que muitas pessoas, quando muitas vezes eu trago uma mensagem, elas muitas vezes não gostam. Algumas pessoas muitas vezes ficam chateadas, outras ficam nervosas e algumas até muitas vezes se sentem confrontadas. Mas isso é bom. Por que que isso é bom, Estênio? Porque é exatamente o que Jesus e a sua palavra quer fazer conosco, né? Ele quer verdadeiramente nos confrontar, né? Para que nos confrontar? Porque quando nós verdadeiramente nos damos de frente com a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e ela mexe aonde a gente não quer mexer, nas estruturas mais profundas do nosso coração e da nossa mente. Que estruturas são essas? Orgulho, vaidade, soberba, arrogância, que todos nós como seres humanos temos. Todos nós, inclusive a mim, entendeu? Então, quando eu falo algo aqui, o primeiro a ser ministrado sou eu. A primeira pessoa que recebe esta palavra e é corrigida sou eu. E aí basta, irmãos, nós verdadeiramente cada dia mais estar próximo a Jesus, querer conhecer a Jesus, confessar os nossos pecados, orar ao Senhor, que o Espírito Santo estará sobre nós e nos ensinará. Então, nós temos que ter a humildade, né? O que é humildade? Eu sempre digo isso. Humildade não é, amados, o que as pessoas hoje dizem. É ser bonzinho, no sentido de, coitadinho de mim. Humildade não é ser pobre, né? Humildade, vocês podem pesquisar aí, hoje em dia tem muita coisa na internet. Se você, por exemplo, como a galera diz aí, dá um Google, né? Você vai pegar lá o significado de humildade. Ou seja, é reconhecer, ok, que em determinado aspecto eu não consigo fazer determinadas coisas, que eu não consigo fazer sozinho, que eu não consigo pela minha própria força fazer algo, e aí eu reconheço que sou fraco. Então, quando eu verdadeiramente reconheço que sem Deus e sem Jesus eu não posso fazer nada, essa é a verdadeira humildade. E quando você entende isso, é fantástico o que Jesus faz sobre as nossas vidas e o Espírito Santo faz. Porque nós verdadeiramente colocamos diante de Deus, através de Jesus Cristo, que não conseguimos fazer nada. Você não vai conseguir vencer o pecado da sua vida somente pelo seu esforço. Como eu disse na live anterior, quem ouviu, eu não consigo sozinho parar de beber, eu não consigo sozinho parar de fumar, eu não consigo sozinho parar de falar mal dos outros, eu não consigo sozinho, pela minha força, ser uma pessoa dentro dos princípios de Deus. Se eu conseguisse sozinho fazer isso, aí vem a pergunta: por que então Deus se fez homem na pessoa de Jesus e veio para nos salvar do pecado? Porque o único que conseguiu, fazer isso de maneira íntegra, sem mancha nenhuma, sem pecar, e foi para a morte de cruz, condenado como se tivesse pecado, é Jesus Cristo. Por isso toda glória, toda honra, toda autoridade, seja no mundo físico, no mundo espiritual, seja em todo o universo, está sobre as mãos de Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos isso e nos deixamos este entendimento, a gente deixa esse entendimento, essa verdade entrar em nossa vida, amados, todo orgulho, vaidade e soberba, ela sai do nosso coração. Lógico que sim, haverá momentos que nós poderemos agir de maneira errada, mas aí nós temos quem? Acabei de dizer aqui, o Espírito Santo de Deus, que vai nos corrigir, nos orientar, nos exortar e fortalecer. Por isso eu convido a você que está assistindo essa mensagem, que vai assistir, deixe o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Mas para isso, eu preciso primeiramente conhecer a mensagem da cruz, conhecer a mensagem que Jesus deixou, entender verdadeiramente quem é Jesus
E se eu verdadeiramente acredito no poder de Jesus, acredito que Ele é o Filho de Deus, e entendo isso, aí sim o Senhor vai operar milagres sobre as nossas vidas. Milhares de pessoas hoje, elas dizem com a sua boca crerem em Jesus, mas muitas delas, dentro do seu coração e da sua vida cotidiana, elas mostram que verdadeiramente estão longe de Cristo e que não têm verdadeiramente um entendimento de quem é Jesus. Quantas pessoas eu já perguntei, por exemplo, e lógico que eu estou falando pessoas, eu não estou falando de religião, sempre digo isso aqui, estou falando de pessoas porque Jesus veio para todos, ok? Quem o aceitá-lo, ele salva. Mas essa é uma mensagem que você precisa crer. E quem vai fazer com que você creia? O Espírito Santo, não sou eu. A minha função como pregador do Evangelho e como servo de Deus é exatamente espalhar a mensagem. Aquele que acredita, glória a Deus, que o Espírito Santo continue te abençoando e que você deixe, essa verdade entrar no seu coração. Essa verdade, ela vai transformar a sua vida, mas não é fácil, porque o processo de libertação, de transformação, de cura, de entendimento é todos os dias, é todas as horas. Por isso muitas pessoas dizem em sua boca, eu creio em Jesus, mas nos seus atos, na sua maneira de viver, nós vemos que muitas vezes não seguem a Cristo. Principalmente no país a qual eu vivo, que a gente vai estudar aí, nas diversas formas de religiões que se apresentam a Jesus Cristo, nós temos aí de 90%, quase 100% de pessoas que se denominam a seguir a Jesus. Mas eu pergunto, esta nação, aliás, eu não, o Espírito Santo pergunta para nós nesse momento e para você que está assistindo esse vídeo ou vai assistir, será que uma nação cujo diz que crê em Cristo, serve a Jesus, estaria passando pelo que nós estamos passando hoje? Pessoas cada dia mais entregue às drogas, à bebida, à vaidade, à arrogância, à soberba, a uma vida de promiscuidade, casamentos sendo destruídos, pessoas uma e as outras traindo uma às outras, seja num relacionamento entre homem e mulher, seja num relacionamento de amizade, pessoas falando uma mal das outras, pessoas não aceitando quando a outra, por exemplo, como eu estou dizendo aqui agora, estou trazendo a mensagem de Deus, pessoas ficam revoltadas muitas vezes, quando muitas vezes a gente vai pregar. E outra, não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. O que eu estou falando está escrito na palavra, como eu disse, e ela confronta, e ela quer fazer isso em nossas vidas. Então eu quero deixar essa mensagem a você para que você pense, para que você reflita, para que você verdadeiramente esqueça o instrumento que está sendo usado e foque no que está sendo falado, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeiramente a sabedoria dele, que ele nos deixou através da sua palavra. Então, Paulo diz claramente aqui, irmãos, por isso eu digo a vocês, vivam pelo Espírito Santo, de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. O que é os desejos da nossa carne? Para que não fique nas minhas palavras, aliás, para que vocês que vão estar vendo este vídeo não entendam que sou eu falando, ou eu falando e vocês muitas vezes entendendo como forma de acusação, eu vou ler o que está escrito no livro, o que está escrito na Bíblia. Então, está escrito na palavra, em Efésios capítulo 5, ok? Está escrito na palavra. Então, o estênio, como ferramenta de Deus, está transmitindo o que está escrito na palavra. Efésios, carta que Paulo escreveu, aos Gálatas, capítulo 5, ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, como imoralidade sexual, impureza. É a Bíblia que está relatando para nós, ok? Olha o que ela está falando. Ela está falando, as obras da carne são, ouve e ouçam, irmãos. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, o que é manifestas? Elas são
feitas dessa forma, elas são aparentes dessa forma. É dessa maneira que são feitas as obras da carne. Manifesta é a maneira que é feita as obras da carne. Vamos olhar? Olha o que está escrito na Bíblia. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E aí o apóstolo Paulo diz algo fantástico aqui, que a gente precisa entender. Eu vos advirto. O que ele está dizendo, eu vos advirto? Ele está dizendo assim, olha, estou aconselhando a vocês, não vivam por isso. Ele está dizendo, ele está condenando alguém ao inferno? Ele está falando mal de alguém? Ele está dizendo assim, ó, você não tem jeito, você vai para o inferno. Você é do capeta. Ele está falando isso? Não, ele está falando, eu vos advirto. Ou seja, eu dou um conselho a vocês. Não andem por esse caminho. Porque se vocês andarem por esse caminho, com certeza não herdarão o reino dos céus. Isso é algo fantástico, amados. Porque nós vivemos num país hoje, inclusive eu estava falando com meu irmão sobre isso, de que as pessoas hoje, tudo que a gente muitas vezes fala, principalmente quando é a palavra de Deus, você nota que elas se sentem acusadas, como se a gente estivesse falando mal delas, né? Como se a gente estivesse falando mal, como se a gente estivesse ofendendo. Primeira coisa, é a palavra de Deus, não sou eu, né? Tudo que eu estou lendo aqui, o primeiro que tem que fazer, o primeiro que se aplica, o primeiro que está sendo corrigido por Deus sou eu. Quem for pregar, o primeiro que está sendo corrigido é ele. Então esses ensinos primeiro se aplicam a mim, porque também sou falho. Então quando Deus está falando conosco, nós precisamos aceitar essa palavra, porque essa palavra transforma. O estênio não transforma a sua vida, um pastor não transforma a sua vida, ok? Mas a palavra de Deus, ela transforma. E está escrito aqui, né? Claramente, irmãos, as obras da carne são qual? Está aqui, ó. Quais são os desejos do ser humano? Descontrole da sua função, da sua moral sexual. Quando diz aqui imoralidade sexual, está dizendo o quê? O descontrole. Será que a gente não vive isso hoje na nossa vida? Será que as pessoas não vivem isso de maneira verdadeira? A gente vê crianças aí, ó, de 14, 15 anos, né? Muitas vezes vivendo de forma indecente. Nós vemos aí adolescentes, nós vemos também pessoas já grandes, vivendo relacionamento extraconjugais, ficando com todo mundo. Cara, se você que está me ouvindo isso, quer continuar assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu estou somente transmitindo o que Deus está falando, para que você venha ter uma vida segundo a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você saia aí se relacionando com um monte de gente, que você saia aí pegando todo mundo. É vontade de Deus que você construa uma família. É vontade de Deus que você tenha uma casa com os seus filhos. Estênio, mas aí, poxa, você fica falando assim, poxa, eu já fiz isso na minha vida. Não estou dizendo do que você fez, porque o que você fez, se você confessou a Cristo, ou se você confessar a Ele, Ele perdoa os seus pecados. Não é o que você fez, mas é o que você fez. E de lá para frente, porque fez aquilo, talvez continue fazendo a mesma coisa, sem se arrepender. É aí que mora o pecado, né? É aí que mora a dificuldade. Então, será que o que eu estou falando aqui não é para os nossos dias? Será que as pessoas hoje não vivem, na sua grande maioria? E quando eu digo na sua grande maioria, observa, eu não estou dando nome, não estou acusando ninguém, estou fazendo igual o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, prestem atenção, povo. Será que no Brasil a grande maioria não vive, né, dentro desses padrões de imoralidade sexual, né, usando o corpo do outro, ficando com o outro sem ter nenhum sentimento, sem ter nenhuma responsabilidade, né, vivendo como a galera diz aí, né, deixa a vida nos levar, pegando todo mundo, vivendo numa vida promíscua, que quando acaba essa promiscuidade ou todo esse desejo da imoralidade, muitos, eu vivi isso, eu posso falar, muitos, quando acabam essas relações, né, seja aí nos quartos de motéis, ou seja onde for, o que acontece? Ficam com vazio no seu coração, voltam para casa se sentindo só,
bebem para preencher os vazios, ok? É isso que acontece, né? Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas, amigos meus, né? Inclusive tem até, não é meu amigo, mas ele dá esse testemunho, é uma pessoa famosa, o Yudi, ele falava isso. Quantos famosos falam isso? Olha, eu tenho milhares de mulheres, eu pego milhares de mulheres, mas acabo de terminar com essas mulheres aí, dá um vazio no meu peito. Sabe por quê? Porque está pegando aquilo que Deus criou de uma maneira correta e está fazendo de maneira segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Então, você quer sair desse vazio, quer verdadeiramente a paz do Senhor, meu irmão, quer verdadeiramente viver uma vida com Cristo? Tá aqui, ó, viva pelo Espírito. Porque se você viver pelo Espírito Santo de Deus, dentro das condições a qual a mensagem aqui já foi colocada, e aí você precisa, quem está chegando agora vai ter que voltar lá para entender, né, que é aceitar a Jesus, conhecer verdadeiramente quem Jesus é, o Espírito Santo de Deus transforma a sua vida. É Paulo que está dizendo aqui, é um homem segundo ali, ó, os princípios de Deus, né? Na sua ida para Damasco, ele teve um encontro pessoalmente com Jesus, perseguia a igreja, era perseguidor da igreja, falava mal de cristãos, mas um dia o desejo verdadeiramente de Paulo era estar com Deus. Quando ele perseguia os cristãos, ele perseguia acreditando que ele estava fazendo a coisa certa para Deus. Então Deus, vendo o coração verdadeiro de Paulo, mesmo ele sendo equivocado, perseguindo o povo de Deus, Jesus se apresenta a Paulo e ele pode se apresentar a você, né? E Paulo passou de ser perseguidor da igreja de cristãos a ser um cristão e a ser chamado a pregar o evangelho, né? E ele mesmo diz aqui, ó, Paulo está afirmando, por isso, vivam, deixe o Espírito Santo entrar na vida de vocês, e de modo nenhum vocês vão satisfazer a carne de vocês. Então, uma pessoa que vive verdadeiramente em Cristo, ela rejeita o mal, ela muda a sua conduta. E não ligue para o que as pessoas vão falar, porque é o que eu disse, e nós vamos ler aqui também, né? A Bíblia vai dizer aqui que quando nós verdadeiramente aceitamos a Jesus e mudamos a nossa conduta de vida, o que acontece? O Espírito Santo dentro de nós, ele vai lutar contra a nossa carne. Isso é fantástico, irmãos, né? Ele deixa bem claro aqui, né, que um luta com o outro, né? Eu acho isso fantástico, porque ele diz assim, ó, olha o que ele diz aqui, ó, irmãos, vocês, no capítulo 5 de Gálatas, ok? Eu vou ler o verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, né? O que ele está dizendo aqui? Hoje as pessoas dizem assim, será? Eu quero que você reflita, que vai ouvir essa mensagem, se não é assim. Talvez isso seja na sua vida, e Deus está falando contigo para você mudar, ok? Vê se não é assim. Não, poxa, eu creio em Jesus, e Jesus me dá liberdade, mano, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser ficar com todo mundo, mano, Deus conhece meu coração. Se eu quiser me embriagar e ficar bem louco, Deus conhece meu coração. Eu falo mal das pessoas aqui, eu xingo, né, eu falo, mas Deus conhece meu coração. Você está usando da liberdade que você aceitou a Cristo para dar ocasião à vontade da sua carne, achando que Jesus vai te perdoar de tudo. Não, ele só perdoa se há arrependimento, e se há arrependimento, há transformação, e se há transformação, aquilo que eu fazia em pecado, eu não faço mais, porque o Espírito Santo vive em mim. Se ele vive em mim, transforma a minha vida, e se ele transforma a minha vida, Paulo está dizendo pela palavra, não, de modo nenhum. Olha o que está escrito, de modo nenhum. De modo nenhum está escrito assim, ó, de modo nenhum, isso não vai acontecer. Se você viver pelo Espírito, o Espírito te transformará, e de modo nenhum você vai satisfazer sua carne, porque você vai ter uma nova criatura, né? Então fica bem claro o que ele diz aqui, né? Ele fica bem claro, porque ele diz claramente que o Espírito, ele luta verdadeiramente com as obras da carne, né? Então, e aí ele fala aqui que eu acho muito interessante,
que nós devemos estar, então, se deixando viver pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós temos que verdadeiramente deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta da nossa vida, né? E eu acho isso muito, 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 muito importante para as nossas vidas, porque nos traz verdadeiramente uma consciência de transformação. E essa é a pergunta, né? O que você tem feito? E quando eu digo que você tem feito, é a intenção do seu coração. Será que verdadeiramente é servir a Deus e é seguir verdadeiramente ao Senhor? Porque, irmãos, se eu tenho esse desejo no meu coração de verdade, a Bíblia está dizendo o quê? Que o Espírito Santo vive em mim e de forma alguma eu vou me submeter à vontade da carne. Eu vou viver dentro do fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Vamos ler. Olha lá que interessante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Os que pertencem a Cristo crucificaram as suas vontades e pelo Espírito Santo, se andemos, também devemos viver por ele. E aí é fantástico. Olha o que ele está dizendo, né? Aí é óbvio que algumas pessoas vão poder dizer assim, vão falar assim: poxa, Stênio, mas eu não ando desse jeito. Cara, quem tem o desejo vai buscar isso. E aí, quanto mais você alimentar a sua vida espiritual, essas coisas elas vão começar a te transformar. E Deus está falando ao meu coração algo fantástico aqui, né? Poxa, mas os outros vão ficar falando de mim, meu. Vai ficar falando que eu sou santarrão, que eu quero ser melhor do que todo mundo. Amados, o que a Bíblia diz? Que todo cristão que faz a vontade de Jesus Cristo será perseguido. Porque se odiaram a Cristo, odiarão também a vocês. Porque nós somos aqui o quê? Embaixadores de Cristo. Então, quando você, cristão, servo de Deus, for fazer algo, isso com certeza vai trazer às pessoas raiva, porque o Espírito Santo não se dá com as trevas, né? Então isso irá acontecer. E milhares de pessoas hoje, que até começaram, né, andando aí pelo Espírito, aceitaram a Jesus, principalmente agora nesse momento de pandemia, que talvez não vão aí às reuniões da igreja, e os líderes muitas vezes, né, não nutriram essas pessoas com palavras, só nutriram com coisas aí que são do mundo, porque muitas igrejas infelizmente também fazem isso, né? Trabalhando aí em cima de campanha, promessa, Deus vai te dar carro, e de vez pregar o que está escrito aqui, né? Porque o que está escrito aqui, amados, se a igreja prega, a pessoa verdadeiramente que está ali com o coração aberto para ser transformada, ela aceita. Aquele que está indo lá somente para ter carro, para ter fama, para ter família, o que eu falei? Ela dá confronto. Porque a pessoa não está lá verdadeiramente com a vontade, né, de aprender. Ela está lá exatamente com vontade de querer as coisas que Deus pode dar. Então vai dar choque. Se você falar para ela sobre o pecado, vai dar choque porque ela não quer transformação. Entendeu? Vai dar choque, mas é a palavra trabalhando nela, né? E aí a gente só tem que orar para que as pessoas entendam, né? A igreja do Senhor, ela não veio para trazer a nós carro, uma vida, um casamento, uma vida melhor de empresarial, uma vida financeira, não. Jesus veio para nos libertar do pecado. Quais são os pecados? Eu acabei de dizer uma listinha aqui para vocês. E o que é contra o pecado? É o contrário dessa lista, né? Então faça, você que vai estar assistindo ou está assistindo, uma reflexão sobre a sua vida e pense: será que você está vivendo em espírito, né? Ou será que você está vivendo as obras da carne, né? E tire eu de lado aí, tá, amados? Tire eu de lado. Eu sou apenas seu instrumento. Por que eu estou dizendo tire eu de lado? Porque se você deixar o Espírito Santo trabalhar em você, quando você ouvir essa mensagem, sua vida será transformada. Se você levar para o lado pessoal, achando que o cara está acusando, é ruim isso. Porque, como eu disse, eu li o que estava escrito aqui.
E isso aqui é palavra de Deus, né? Então, é claramente Paulo nos ensina aqui e nos adverte, dizendo que se nós vivemos pelo Espírito, a obra da carne a gente não faz a vontade dela. E aí fica esse último recadinho e reflexão para a sua vida. Como será que você está vivendo? Como será que eu estou vivendo? Como será que nós estamos vivendo? Ouça neste momento, pare, reflita sobre a sua vida. Será que você tem dado muito mais força? Você tem dado muito mais preenchimento na sua vida para as obras da carne ou para o Espírito Santo de Deus, né? E aqui é bem claro. Olha que coisa fantástica. Quando diz aqui, ó, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, já expliquei, impureza. Talvez a pessoa ela não seja imoral no sentido de executar a imoralidade dela, mas dentro dos seus pensamentos, ela vive com pensamentos impuros. Que Jesus disse: aquele que em sua mente ou no seu coração já desejar outra mulher, já cometeu adultério, né? Então, tem muitas pessoas que você olha, ela consegue controlar os seus desejos, mas não significa que ela ainda está liberta. O que essa pessoa deve fazer, Estênio? Ué, fácil, orar a Cristo, confiar em Jesus, né? Você não precisa falar para mim os seus pecados, né? Por isso que eu estou dizendo aqui, ninguém está aqui para julgar os seus pecados. Eu estou aqui dizendo para você que você tem um Deus poderoso, Jesus Cristo, e que Ele está aí para curar a sua vida. E quanto mais você tiver relacionamento com Ele, então, meus amados, orem a Jesus, confessem os seus pecados, né? Então, a impureza são desejos ou pensamentos que estão na mente, mas não saiu da nossa boca ainda, ok? Não saiu. Então, se você tem o desejo, por exemplo, de matar alguém, se você tem um desejo de, imoral com alguém, tudo isso são pecados e nós temos que colocar diante de Deus. Amém? Olha aqui, ó. Libertinagem. Meu, o Brasil vive nisso. E eu sei que as pessoas ficam bravas, mas eu fui chamado para pregar. O Brasil vive nisso. O que é libertinagem? Relacionamento, pega um, pega o outro, não respeita o espaço do outro, né? Quantas pessoas não respeitam o espaço do outro? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas por exemplo, hoje se diz que tem que respeitar os mais velhos, eu concordo. Mas na verdade tem que respeitar todo mundo, mas tem que respeitar os mais velhos. Quantos que a gente vê do mais velho, que quando está no ponto de ônibus, está fumando o seu cigarro, pega a bituca e joga no chão? Quantas pessoas a gente vê que está dentro do busão, pega o papelzinho de bala e põe debaixo do banco? Isso é liberdade? Não, isso é libertinagem. Para não falar coisas mais horrendas. Então, libertinagem. É você que vai ouvir essa palavra, que você tem que examinar aonde você se cabe aqui. Amém? E pedir a Deus que mude isso sobre a sua vida. Então tá aqui, ó. Libertinagem. Idolatria. Isso aqui é fantástico. As pessoas não gostam hoje, porque diz que você está desrespeitando a outra religião. Não. Se você crê no Deus lá que você crê, cara, não tem problema nenhum para mim. Agora nós cremos diferente. Idolatria. Então, quem é o Filho de Deus? Jesus. Quem liberta? Jesus. Quem morreu na cruz? Jesus. Qual Deus que eu devo servir? Deus, o Pai de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Fora disso, nós não cremos que seja Deus. Quem é cristão? Estênio, mas eu não acredito nisso não. Ok, fique aí da sua maneira. Se você não creu na mensagem, não tem que se sentir ofendido, né? É uma maneira que nós cremos. Nós respeitamos umas dos outros. Agora, não é porque a gente não concorda que a gente está desfazendo. Desfazer é falar mal, é criticar. Por exemplo, eu já vi cristão aí pegando lá a imagem da santa, pegando um cabo de vassoura, quebrando a imagem. Isso não se faz. E eu não apoio isso. E nenhum cristão apoia isso. Até porque, se a imagem não faz nenhum sentido para nós, para que a gente vai quebrar se ela não tem nenhum poder? Para nós cristãos, ok? Não se sinta ofendido nem dodói. Para nós cristãos, a imagem não faz nenhum sentido. Se ela não faz nenhum sentido, para que eu vou pegar um cabo de vassoura, um estilingue, uma pedra e quebrar uma imagem? Por que eu vou pegar a imagem e vou botar fogo nela? Ela não faz nenhum sentido para mim, ela é gesso. Seja qual imagem seja. Eu dei a imagem da santa aí, que é a mais... geralmente é o vídeo mais conhecido, ok? Mas pode ser outra religião. Para aqueles que seguem a Cristo, tudo aquilo que você segue,
que tira o lugar de Deus é idolatria. Se você amar muito seu filho, é idolatria. Se você ama seu pastor, só seu pastor é bom e o que ele fala é idolatria. Então quer dizer, é idolatria. Amar uma pessoa, que na verdade não é nem amor, é obsessão. Mas amar uma pessoa ao ponto de você fazer tudo por ela e esquecer o mundo, é idolatria. Deus abomina idolatria, ok? Idolatria. Tá aqui, ó. Feitiçaria. Então, por exemplo, tem crente que lê o horóscopo. Sou de leão, é feitiçaria. O pessoal fica doido, né? Mas eu tenho que pregar a verdade. Eu vou fazer aí uma... Eu sou de leão e estou lendo o horóscopo. Diz que... Não, a Bíblia diz que não pode consultar astros. Não pode consultar mortos. Né? Não pode consultar outros espíritos, é a Bíblia. Então quer dizer, feitiçaria, ok? Não pode. Vou fazer a simpatia, vou pôr na boca do sapo, vou pôr o mel, pôr o nome lá, né? Vou botar o santo de ponta cabeça. Feitiçaria, é tudo considerado feitiçaria, ok? Feitiçaria, procura lá que você vai ver, é feitiço. É uma forma de você usar ali elementos, né? É feitiçaria. Stênio, tem dentro da igreja hoje, da igreja cristã, feitiçaria? Algumas tem. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas tem sim. Ok? Então, ó a Bíblia. Vê onde você está congregando, hein? Feitiçaria, ódio, né? Isso aqui é fantástico, irmão. Se você entender essa palavra aqui e se alimentar disso, sua vida vai mudar. Quando alguém diz assim pra mim, ó, por exemplo, se alguém diz, se eu mentir, tá? Se eu mentir, porque eu sou ser humano, tá? Então vamos supor que eu menti. Ou eu prometi algo para alguém, falei que eu ia fazer tal coisa e não fiz. Aí alguém chega em mim e diz assim, Stênio, você faltou com a sua palavra. Ó, tô dando o meu exemplo, tá? Para que ninguém se sinta ofendido. Stênio, você faltou com a sua palavra. Você falou que ia fazer tal coisa e você não fez. Ok. Se eu não fiz, a pessoa tá me julgando? Não, ela tá falando a verdade, eu não fiz, não é? Ela tá me atacando, ela tá falando mal de mim, ela tá me denegrindo? Não, ela tá falando uma coisa que eu fiz. Se eu realmente faço uma coisa e eu errei, eu fiz. O que eu tenho que fazer é ter humildade e aceitar que eu errei. Ou que eu vivo daquela forma. Amém? Isso não é julgamento. O que é julgamento para Deus? É você dizer que uma pessoa faz tal coisa e ela não faz, você não tem provas. Mas, olha como que é o ódio hoje. Se você muitas vezes fala alguma coisa, ou às vezes você recebe alguma coisa, você fica com ódio da pessoa, levando isso para o lado emocional. Quando uma pessoa diz para mim assim, Stênio, você está mentindo, e eu estou mentindo, ela não está me condenando. Olha para isso de forma mais assim, aberta. Ela está, na verdade, me ajudando. Ela está dizendo assim, Stênio, você está vivendo na mentira e isso é errado. Ela está me ajudando. Ela está querendo o meu bem. Só que hoje as pessoas, por causa do orgulho, elas ficam com ódio, né? Quantas empresas, irmãos, eu já trabalhei em algumas, que as pessoas na empresa, elas levam a vida delas dentro da empresa de maneira... Olha lá o meu irmão Edivaldo dizendo aí, ó, as pessoas confundem julgar com condenar. Exatamente. Julgar todo mundo pode. Por exemplo, se uma pessoa vem e ela pede pra mim que eu esconda um revólver dela, e eu digo não, o que eu fiz? Eu julguei a situação. Eu julguei se... Por que eu não vou guardar esse revólver? Porque provavelmente é de crime. Então eu julguei. Ok? É isso. Agora, julgar uma situação é diferente de condenação. O que é condenação? É dizer pra pessoa, você vai pro inferno, você não tem jeito. Ou como eu falei, levantar um falso testemunho. Eu gosto de ensinar a palavra porque a palavra nos ensina. Muita coisa Deus transformou a minha vida depois que eu comecei a ler a palavra. Então, como eu disse, se a pessoa dizer pra mim, Stênio, você é mentiroso, e eu minto, cara, eu sou mentiroso. E eu preciso aceitar isso e mudar isso. Por que a Bíblia vai dizer assim para os irmãos, corrigir os outros? Não, Stênio, não tem isso não na Bíblia não, cada um cuida do seu. Não, a Bíblia diz que um tem que corrigir o outro, e nós temos que aceitar. Inclusive está no mesmo livro, Gálatas capítulo 6. Irmãos, tô lendo, tá? Depois você pega aí, ó, Gálatas capítulo 6, ó o que diz Paulo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado,
Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. O que é mansidão? É com tranquilidade. Mas hoje mesmo com tranquilidade. Se você fala para uma pessoa que ela está fazendo algo errado, seja ela crente ou sei lá, você fala para ela diretamente, e hoje é pior, às vezes você nem fala diretamente, às vezes nem é com a pessoa. Você fala uma coisa, igual por exemplo, quando você prega ali, você está pregando dentro da igreja. Você não está falando para uma pessoa específica, é Deus que está te usando naquele lugar. As pessoas que estão ouvindo, você está lendo a palavra, são para elas, mas não é pessoal para cada uma. Só que quantas pessoas eu já vi dizendo nas próprias igrejas, o fulano está usando o púlpito para me atacar, porque ele falou do meu pecado. Se você está pecando, ele não falou mal de você, na verdade ele está te ajudando, e ele é instrumento. Então hoje as pessoas, como eu estava falando aqui, empresas, quantas pessoas hoje nas empresas, elas levam tudo para o lado emocional e pessoal, né? Às vezes a pessoa passa, não dá um bom dia porque está, sei lá, na correria, porque chegou atrasado, ou porque vai fazer alguma coisa, ou está concentrada no trabalho dela, aí você ouve as outras pessoas falando assim, você viu fulano? Nem deu bom dia hoje. Leva para o pessoal, né? Quando você está em Cristo, nada disso acontece. Se a pessoa não te der bom dia, você faz a sua parte, você dá bom dia a ela. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Né? Se eu falo com a pessoa e a pessoa não me atende naquele momento, eu não levo para o pessoal. Por que que hoje o Brasil está desse jeito? Tudo é pessoal. Hoje você fala assim, tá chovendo, capaz da pessoa do lado falar assim, que culpa eu tenho? É o ódio. Sabe por que isso? Porque não vive com o Espírito Santo. Porque verdadeiramente não aceitaram a Jesus. Mesmo que digam, não aceitaram. Né? Então isso é muito, muito bom, essa palavra aqui, irmãos, que nós estamos lendo aqui. Então, ódio, lógico que um vem na sequência do outro, ó. Discórdia, é o que eu estou falando. Quantas vezes você fala para uma pessoa uma coisa, ela entende outra? Porque no Brasil é assim, né? Por isso que Deus me levantou para pregar para os brasileiros, porque é uma das etnias mais difíceis de você entender, aliás, de você pregar. Porque a maioria é religioso, então ela não entende. Você fala para ela assim, adultério é pecado. Se ela estiver no adultério, ela está falando mal de mim, né? Quer dizer, elas não aceitam, elas ficam bravas, né? Por isso que cada dia mais o cristão vai ser perseguido na terra, né? Se prepara você que é cristão, viu? Como eu disse aí várias vezes, não sou ninguém não, sou um servo do Senhor, mas eu sei o Deus fala comigo e tudo que até hoje saiu da minha boca se cumpriu. Lembra quando eu falava do presidente? Quando eu disse, olha, vocês estão votando aí no Bolsonaro, principalmente os cristãos, dizendo que ele vai ser a solução. Se o crente verdadeiramente não se converter, Bolsonaro não é a solução. Bolsonaro é um paliativo que Deus aí está mandando. Mas se vocês não voltarem a se converter, a verdadeiramente viver os princípios cristãos, até que eu comentei que muito crente ou cristão fala, homem com homem é pecado, mas esse mesmo crente ele deseja a mulher do outro, quer dizer, é pecado também, ok? Então assim, a gente precisa verdadeiramente se converter. Pois, Tênis, você falou a gente, nós precisamos, eu também. Todo dia eu preciso de mudança, todo dia eu preciso de conversão. E é se alimentando nessa palavra que as coisas vão acontecer. Então nós temos que entender isso, irmãos. Então está escrito aqui, ó, discórdia. Hoje é notório isso no meio hoje. Por exemplo, você posta no Face, né? Principalmente nas redes sociais. Você posta no Face alguma coisa. Se aquilo vai de confronto com a pessoa muitas vezes fala o quê? Tá falando de mim? Né? Tá jogando indireta? Né? Então assim, você precisa conhecer cada pessoa. Eu, antes de Cristo, eu nunca joguei indireta. Tudo eu falo direto para as pessoas. E quando as pessoas falam comigo, eu também falo direto. Talvez antes, e aí é um testemunho particular meu, eu falava de uma maneira muito mais agressiva, de uma maneira muito mais grosseira. E cada dia mais o Espírito Santo vem me lapidando. Mas ele nunca deixou de dizer para mim assim, olha filho, não deixe de pregar a verdade. Pregue a verdade. Tudo que eu estou falando para vocês estão escrito aqui. É só vocês abrir lá. Então está escrito aqui, ó. Libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, né? Ira, egoísmo, dissensões, facções. Será que nas empresas não acontece isso? Facções e dissensões?
né? Pessoas que só almoçam com aquele grupinho, pessoas que só comem com aquele grupinho, pessoas que quando você está lá quietinho no seu canto, você não quer comer com aquelas pessoas, elas dizem, ah lá, ó o santarrão lá, ó, não quer comer com a gente aqui. Não é assim nas empresas? Ou até mesmo na sua vida comum, né? Por exemplo, na sua família, pessoas às vezes te chamam para uma festa, alguma coisa, e você não vai porque você sabe que lá vai ter música que não te edifica, bebida, né? Conversa falando mal dos outros, um monte de brincadeira, aí você não quer ir. O que a sua família te fala? Ah lá o santarrão, ah lá ó, o Jesus em pessoa, né? E por isso que você tem que tomar uma posição. Ou você fica com Deus, ou você fica com o mundo. Porque o mundo, ele verdadeiramente odeia quem vive em Cristo. E nós precisamos, como cristãos, se posicionar. Porque a cada dia está perto a volta de Jesus Cristo. E Jesus, voltando, ele vai levar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Aqueles que frequentam a igreja? Não. É os que verdadeiramente no seu coração se converteram a ele, do jeito que eu estou falando aqui, e procuram viver dessa maneira que eu estou dizendo aqui para vocês. Estou acabando, hein, irmãos? Vamos lá. Ó, inveja, embriaguez, né? Então quer dizer, a bebida no Brasil assim é fantástico. Acho que eu nem preciso falar muito disso. Orgias e coisa semelhante, né? E aí eu quero fazer aqui um complemento que está lá, que está em Efésios, que diz assim, olha o que diz em Efésios capítulo 5, olha que coisa fantástica. Entre vocês quem? Os que aceitaram a Jesus e vivem nele. Entre vocês nem sequer deve ter menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, cobiça, pois essas coisas não são próprias para os separados. Que não haja no meio de vocês obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas em vez disso, no meio de vocês, povo de Deus, o que tem que ter? Ações de graça, porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idolatria, que é idólatra, terá herança no reino dos céus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. Olha o que está acontecendo no país. Por quê? Porque a maioria se diz cristão, mas vive aonde? Na desobediência. Ok? É a palavra, eu estou lendo a Bíblia, não estou falando de mim. Ok? Aí ele diz assim, ó. Cadê aqui, ó? Portanto, não participe com elas dessas coisas. Ué, mas Jesus é amor, Estênio. Ele estava lá no meio das prostitutas. Jesus vivia com as prostitutas, eu ouço isso direto. Não, ele não vivia. Ele ia lá para pregar o evangelho. Ele ia lá para falar do amor de Cristo. Pode ver que quando ele operava milagres, fazia o que tinha que fazer, depois que ele fazia o quê? Se retirava para o monte e orar. Tá? Então, Jesus vivia com os publicanos. Não, ele não vivia. Ele ia lá no meio para ser luz, para ser influência. E muitas vezes, o que aconteceu com Jesus? Queriam matá-lo. O que aconteceu com Paulo? Queriam matá-lo. O que aconteceu com Pedro? Queriam matá-lo. Então quer dizer, um servo de Deus nesse mundo, ele vai sempre servir, sempre vai estar sendo perseguido. Mas está dizendo aqui, ó, o que tem que ter no meio de nós? O que nós temos que fazer, né? Então ele diz aqui, ó, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês é luz. Luz influencia o mundo, não é influenciado. Por isso, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Glória a Deus. Né? Não participe de obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha elas à luz. O que ele está dizendo? Que eu, como cristão, quando tem uma obra das trevas, a minha conduta tem que ser expor aquela obra à luz. Ou seja, o que está errado, está errado. Independente se as pessoas vão gostar ou não. Ok? Aí ele diz aqui, ó. Não se embriagueiem com vinho,
mas você deixe encher pelo Espírito Santo. Olha que coisa fantástica, eu vou ler de novo. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas se deixe encher pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer que quem está cheio do Espírito Santo, olha como que essa pessoa vive. Falando entre si salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando louvores de coração ao Senhor, dando graça constantemente ao Deus Pai por todas essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então acho que eu não preciso falar nada aqui. Eu acho que a palavra do Senhor foi semeada e acho que daqui para frente, tenho certeza que Deus falou com a sua vida. Que você possa receber essa palavra no seu coração, que Jesus venha operar grandemente sobre a sua vida, que você possa cada dia mais deixar o Espírito Santo inundar a sua vida, dê liberdade a Jesus Cristo sobre a sua casa, sobre a sua família, para que o nome dele venha a ser glorificado e para que você seja alcançado pela graça dele. Porque a Bíblia nos afirma, fique com esse versículo, ela nos afirma explicitamente, irmãos, que aquele que vive pelo Espírito Santo de Deus, de maneira nenhuma fará as obras da carne. E se no meio desse percurso você errar, você cair, você tem Jesus Cristo para orar, se arrepender e retomar o seu caminho com ele. Tem aí para você que vai estar assistindo ou está assistindo agora, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Continue orando pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, e eu vou estar orando pela vida de vocês, como sempre. Sabe aí, esse vídeo vai estar no meu canal, Estênio Jesus Cristo é o Senhor, no YouTube, e está sendo agora transmitido pelo Facebook. Então vocês que estão no Facebook, ou mesmo você que vai ouvir no meu canal lá no YouTube, se você deseja ter um aconselhamento espiritual, conhecer mais de Jesus, eu estou aqui para servir, só entrar em contato. Se você quer oração, Estênio, eu quero oração, preciso disso, coloque aí a sua oração, que eu vou estar orando, tá bom? Vou estar terminando essa live agora, mas eu vou estar lendo todos os comentários. Se tiver alguma oração aí, vou estar orando pela sua vida, vou estar orando pela sua casa, e digo a você, deixe o Espírito Santo preencher sua vida, deixa Jesus tomar conta da sua casa, se entregue, confesse os seus pecados, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus, ele quer abençoar a sua vida, quer mudar a sua história no seu caráter, na sua moral, não quer mudar, te dar carro, não quer te dar isso, essas coisas a gente trabalha, a gente conquista, e a Bíblia diz que se a gente buscar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas, não são bênção, coisas serão acrescentadas em nossa vida. Então o Senhor trará sobre a sua vida tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Deus transforma, Jesus liberta, cura, renova, acima de tudo, transforma o nosso caráter. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos que entraram aqui. Irmãos, muitas vezes eu não respondo, porque senão eu perco aqui o raciocínio da palavra, mas estou acompanhando todos que estão aqui, ok? E para que não fique ninguém aí, para que eu não deixe ninguém sem mencionar o nome de ninguém, eu digo a todos que estão assistindo, que estão vendo aí, que Deus abençoe a vida de vocês, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolações do Espírito Santo estejam com vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, e nós aqui juntos, unidos em Cristo, aliás, unidos em Cristo, né? Agradecemos e louvamos a Deus e dizemos amém. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.